Vamos lá, galerinha. Vamos ver aqui verbos, né? Nós falamos já aí de substantivo, né? Nós falamos de artigo, de numeral, de pronome, de interjeição, de conjunção, falamos um pouquinho, né? De preposição, né? Falta nós falarmos aí de verbo, nós não falamos dessa classe gramatical, né? Vamos lá. Falamos de advérbio, né? Vamos ver aqui como é que funcionam os verbos. Primeiramente, o que é verbo, gente? É a classe gramatical que ela expressa uma ação, um fenômeno da natureza ou um estado, né? Ela pode variar, né, em pessoa, em número, pode ter um tempo diferente, um modo diferente e diversas conjugações, né? Nós vamos ver aqui como é que nós podemos classificar os verbos, né? Nós temos os regulares, os irregulares, os anômalos, né? Os defectivos e os abundantes, tá? Por enquanto nós vamos ver esses três que estão aqui. O que é um verbo variar em pessoa? Indica os falantes, né? Os ouvintes, indica as pessoas de quem se fala no ato da comunicação. Primeira pessoa do singular, primeira pessoa do plural, segunda pessoa do singular, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do singular, terceira pessoa do plural. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, tá? O que é número? Número aí é o verbo, é a pessoa flexionar, né? E em singular é plural, né? O que é o tempo? O tempo tem o quê? Tem o objetivo situar o fato, né? Ou a ação verbal no momento em que ocorre aí o ato da comunicação, né? Eu posso ter aí presente, momento atual, pretérito, né? O passado e futuro. Eu posso ter o modo indicativo, subjuntivo e imperativo. O que indica o modo indicativo? Indica o quê? Certeza, fato. O modo subjuntivo expressa uma hipótese. O modo imperativo indica uma ordem, um desejo, um pedido. As conjugações aí vai depender, né? Eu tenho a conjugação aí, no modo indicativo eu tenho presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito, né? No indicativo ainda, eu tenho aí, né, pretérito perfeito composto, pretérito perfeito composto, pretérito mais que perfeito composto, futuro do presente composto e futuro do pretérito composto, né? O que é um verbo simples? Eu tenho só um verbo. O que é um verbo composto? É quando eu tenho o verbo ter ou o verbo haver, eu tenho cantado, né? Eu tenho aí pretérito perfeito, né? Composto do modo indicativo, tá? O modo subjuntivo, como é que funciona? O modo subjuntivo eu tenho presente, pretérito imperfeito e futuro, né? No caso dos tempos simples. Quando é o tempo composto eu tenho pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito e futuro composto, tá? O imperativo, quando eu tenho o modo imperativo, como é que ocorre? O imperativo eu tenho o afirmativo negativo, né? E eu tenho o negativo, perdão. Eu tenho o imperativo afirmativo e tenho o imperativo negativo, ok? Vamos ver os verbos regulares. Como é que funciona? O que é um verbo ser regular? São os verbos que não sofrem, né, alterações de som no seu radical, nem nas suas desinências. Ele segue o quê? O mesmo paradigma, ele tem o mesmo modelo. Para que nós saibamos se um verbo é regular, o que a gente faz? A gente conjuga no presente ou no pretérito perfeito. Aí se ficar igualzinho, seguir o mesmo modelo, né? Eu vou saber que esse verbo aí, ele é um verbo regular. Eu pus aqui o verbo de primeira conjugação, o verbo amar, né? Se eu escolher um de segunda conjugação, pode ser o verbo vender. Ele é um verbo de segunda conjugação, o verbo partir, ele é de terceira conjugação, tá? Ó, eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Vamos comparar com o verbo cantar, que é de primeira também? Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam, né? Mesma terminação, tem o radical que é o ema igual, e depois do radical é a mesma terminação, isso é um verbo regular.
Pretérito perfeito. Eu amei, tu amaste, ele amou, nós amamos, vós amaste, eles amaram. Vamos conjugar o verbo cantar? Eu cantei, tu cantaste, ele cantou, nós cantamos, vós cantaste, eles cantaram. Tá vendo? Eu tenho aí verbos... Vou pegar a apostila aqui. Vamos pegar o verbos regulares. Verbo de segunda conjugação, tá aqui, vender, né? Eu vendo, tu vendes, ele vende. Nós vendemos, vós vendeis, eles vendem. Tá? Verbo beber, segunda conjugação, ele é regular. Eu bebo, eu bebo, tu bebes, ele bebe. Nós bebemos, vós bebeis, eles bebem. Show? Né? São de segunda conjugação. Agora eu vou conjugar no pretérito perfeito, no passado concluído. Eu vendi, tu vendeste, ele vendeu. Nós vendemos, vós vendestes, eles venderam. Vou botar agora o verbo beber. Eu bebi, tu bebeste, ele bebeu. Nós bebemos, vós bebestes, eles beberam. Tá vendo? São verbos regulares, né? Verbos que mantêm o mesmo paradigma, o mesmo modelo, a mesma terminação. Vamos lá pro verbo partir. Eu parto, presente. Tu partes, ele parte. Nós partimos, vós partis, eles partem, né? O verbo partir no pretérito perfeito. Eu parti, tu partiste, ele partiu. Nós partimos, vós partistes, eles partiram. Show? Né? Aí lá do outro lado tenho o mesmo verbo aí, que é verbo regular, né? Eu reúno, tu reúnes, ele reúne. Nós reunimos, vós reunis, eles reúnem. É o presente. Vamos pro pretérito perfeito, ó. Eu reuni, tu reuniste, ele reuniu. Nós reunimos, vós reunistes, eles reuniram. Tá vendo? A mesma terminação que eu associei aí, que foi o verbo partir e o verbo reunir, que são verbos de terceira conjugação. Como é que eu vejo a conjugação de um verbo? Verbo de primeira conjugação terminado em ar, cantar, amar. Verbo de segunda conjugação terminado em er, beber, vender, comer. Verbos de terceira conjugação, partir, reunir. E aí os verbos derivados do verbo pôr? O verbo pôr e seus derivados são verbos de qual? Pertence a que conjugação? Pertence à segunda conjugação, tá? Porque era poer, era assim, ó, poer, ó, poer. Caiu o e, né? Aí ficou por, tá? Verbo é considerado de segunda conjugação, ok? Tranquilidade aí? Aí eu pus aqui, o que é um verbo irregular, né? Ele sofre alteração no seu radical ou na sua desinência. Olha aqui, estar, ver e vir. Vamos lá, né? Vamos ver aqui, vamos dar continuidade, vamos ver os verbos impessoais, né? O que são verbos impessoais? Os verbos impessoais, eles estão relacionados, né? Eles formam oração sem sujeito. Toda vez que falar verbo impessoal é porque eu tenho uma oração sem sujeito. Ele sempre ficará na terceira pessoa do singular, tá bom? Funcionará sempre assim. Há alguns casos, né? Algumas regras para que nós identifiquemos os verbos impessoais. Há dias que eu não vejo, quer dizer, faz dias, tempo decorrido, né? Cheguei a casa há 10 minutos, faz 10 minutos. Ó, verbo na terceira pessoa do singular, não importa o tempo que vier após. Faz 10 dias que não vemos o sol. Verbo fazer indicando tempo decorrido, o verbo haver indicando o tempo decorrido, ou seja, passado. O verbo haver, quando ele estiver indicando, der para substituir pelo verbo existir. Existem 20 livros na estante. Anoitece no Rio de Janeiro. Verbos que indicam fenômeno da natureza. Gear, anoitecer, relampejar, chover, tá? Então, verbo haver indicando passado e que dê para substituir pelo verbo existir. O verbo fazer indicando o tempo decorrido. Verbos que indiquem fenômenos da natureza, tá? São tudo verbos impessoais. Verbos unipessoais. O que significa isso daqui? Ele ficará sempre, os verbos unipessoais, né? Ele também fica na terceira pessoa, tá? Ele funciona dessa forma. São verbos cujo o sujeito é a oração toda. Convém, urge, pareceu-me, convém isso, urge nisso, pareceu-me isso, que eu tenho orações subordinadas substantivas. Esses verbos aqui, ó, estão na terceira pessoa aí do singular, tá? São considerados verbos unipessoais. O sujeito, qual é o sujeito desse verbo? A oração toda, tá bom? Funciona aí dessa forma, tá? O sujeito é a oração toda. O que são verbos abundantes? Eles apresentam mais de uma forma, né? Eles apresentam aí a forma nominal do particípio. Eu posso ter regular
ou irregular. Com verbo regular, eu tenho o verbo ter ou o verbo haver, né? Como é que funciona isso? Para eu ter particípio regular, eu tenho ter ou haver. Tenho aceitado, ó. Ter e a forma nominal está no particípio, tá? Como é que funciona o particípio irregular? É o verbo ser ou o verbo estar. O verbo regular é o ter ou o haver, tá? Vai funcionar dessa forma aí, a gente tem que estar acompanhando aí. O particípio irregular é o ser ou o estar, tá? O ser, foi aceito, irregular. Tenho limpado, já eu tenho a forma ali irregular, tá? Está limpo, eu tenho a forma irregular, tá? O regular é ter ou haver. O irregular é o verbo ser ou estar. Vai estar aí acompanhando, né? O verbo do particípio, tá? Ok? Como é que funciona? Eu pus aqui, por que esses verbos aqui, ó? Verbo haver, o verbos haver, verbo construir, né? Que ali não tá legal, e verbo entupir. Verbos haver, construir e entupir. Aí eu pus as pessoas, eles têm, as duas formas estão corretas, nós havemos ou hemos. Isso aí tudo em relação ao presente do indicativo. Vós haveis ou eis. Quer dizer, verbos abundantes, tem nas duas formas aí. Construir, tu constróis ou construis, tá certo? Eles constroem ou construem, tá? Aqui ficou fora da ordem, porque ele constrói primeiro ou construi. São as pessoas, né, que as duas formas estão aceitas. Em relação ao verbo entupir, pus o verbo haver, verbo construir e o verbo entupir, né? Deixa eu grifar, tá aqui, agora eu achei. Tu entopes ou entupes, isso aí eu tô falando do presente do indicativo, tá? Ele entope ou entupe, eles entopem, bonito, né? Ou entupem, tá? São as outras formas aí. Vamos lá, gente. Como é que funciona o verbo ter, os tempos compostos da locução verbal? O verbo, preciso ter o verbo ter e o verbo haver, né? Funciona dessa forma, tá? Eu tenho pretérito perfeito, mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. 4 tempos do tempo composto, né? Como é que se forma o pretérito perfeito? Eu pego o presente do indicativo, o verbo auxiliar, e o segundo verbo fica no particípio. Eu tenho cantado, tá? Exemplo, né? O mais que perfeito é formado pelo tempo do pretérito imperfeito, perdão. Eu tinha cantado, tu tinhas cantado, ele tinha cantado, tá vendo? O verbo auxiliar é o pretérito imperfeito. O pretérito perfeito, ele é formado pelo presente lá do tempo simples. O futuro do presente, o futuro do pretérito é fácil. Por que é fácil? Porque eu terei cantado, igualzinho. Tu terás cantado. Como é que é o futuro do pretérito? Eu teria cantado, tu terias cantado. Eu tenho o futuro do pretérito mesmo, tá? O futuro do pretérito do tempo composto é formado pelo futuro do pretérito do tempo simples. Eu pego o mesmo verbo. O subjuntivo, né, no caso do tempo composto, é pretérito perfeito, pretérito mais perfeito e futuro. Aí como é que a gente faz assim, ó, o pretérito perfeito é formado pelo presente, né, que eu tenha cantado. O pretérito mais que perfeito é formado pelo pretérito imperfeito, lá do tempo simples, né? Como é que é o pretérito imperfeito no tempo simples? Se eu tivesse, se tu tivesses, se eu tivesse cantado, se tu tivesses cantado. Como é que é o futuro? Como é que eu pego o futuro da onde? Do futuro mesmo, né? Quando eu tiver, quando eu tiver cantado, quando tu tiveres cantado, eu pego o futuro mesmo, tá bom? O que é locução verbal, gente? É formado pelo verbo auxiliar. Auxiliar é o primeiro verbo, mais o infinitivo ou gerúndio. O infinitivo e o gerúndio é o verbo principal. O principal aqui está no infinitivo. Isso aqui é uma locução verbal. O segundo exemplo, estou estudando. Verbo estar, né? Estou estudando. E o segundo está no gerúndio.
Show de bola? Locução verbal. Comecei a estudar. Ó. Verbo auxiliar, conjugado, e o segundo verbo está no infinitivo, tá? Se ele tiver, o verbo principal tiver no infinitivo ou no gerúndio, eu tenho locução verbal. Para que seja tempo composto, eu preciso ter o verbo auxiliar como o verbo ter. Os verbos precisam ter o ter, ser, o ter ou o haver. Para que eu pus esse exemplo aqui? Para a gente ver, ó, tem dois verbos aqui junto, não tem? Viram, sair. Não é porque tem dois verbos justapostos, um do lado do outro, que eu tenho uma locução verbal. Para que nós tenhamos uma locução verbal, né, eu preciso ter uma oração só. Ali, ó, nós não temos locução verbal. Por quê? O que aconteceu ali? Nós temos aí somente verbos que estão justapostos, ó. Eles viram André... Peraí, viram sair André de sala, né? Como é que funciona ali? Eles viram sair, né? Ó, quem é o sujeito? Eles. Tá subentendido aí, tá? É um sujeito que... Não é nem que seja eles aí, é um sujeito indeterminado, né? Porque tá na terceira pessoa do plural, tá? O raciocínio é esse. Ó, André saiu de sala, tá? Quem é o sujeito aqui do verbo sair é André. Tá? O sujeito do verbo ver ali, ele é um sujeito indeterminado, tá? Então, eles são só verbos justapostos. Os verbos estão um do lado do outro, mas as orações, elas são diferentes, ok? São orações diferentes. Por isso, eu não tenho locução verbal aí. Eu tenho dois verbos independentes. Eu tenho duas orações. Vamos ver vozes verbais, vamos? O que é voz verbal, gente? A voz verbal vai depender aí, né, do sujeito. Como é que funciona isso? Quando eu tenho, ó, vamos ver, voz ativa, voz passiva, voz reflexiva recíproca. O que é a voz ativa? O sujeito, ele pratica a ação, ó, quem é o sujeito? Menino, né, o núcleo aqui é menino, certo? Quebrou o copo, ele praticou aí a ação. O que é a voz passiva? O copo foi quebrado pelo menino, ó. Ele pratica, aí ó, o copo foi quebrado pelo menino. Aqui, ó, o sujeito praticou a ação. Aqui o sujeito, se eu for classificar aqui, quem é o, na verdade, o sujeito aqui, o copo? Nós chamamos de sujeito paciente, é quem recebe a ação. Pelo menino aqui, nós chamamos de agente da passiva, é quem praticou a ação verbal. Na voz passiva, nós chamamos de agente da passiva. Aí eu tenho aqui, ó, essa locução aqui verbal, né? Tá? Aí como é que funciona? Eu tenho voz passiva. O sujeito, ele recebe a ação. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação. O que é voz reflexiva? É quando o sujeito, ele pratica e ele recebe a ação ao mesmo tempo. O menino feriu-se na gangorra. Ele praticou essa ação contra ele mesmo, né? O que é voz reflexiva recíproca? É uma troca, uma reciprocidade. Os dois pretendentes insultaram-se. Um pretendente insultou ao outro. Os dois meninos se entreolharam. Um olhou para o outro, tá? São vozes verbais.